Bom, então nós vamos começar a nossa aula inaugural do curso. A Caris mandou aí o link no chat. Então, se vocês quiserem se matricular, quem não está matriculado, e quiserem divulgar também o curso História de Israel, né, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, e vocês podem fazer as matrículas aí já no curso e ajudem a divulgar também. Eu vou deixar o áudio desligado só para não ficar muito tumultuado, tá? Então eu vou dar aqui a palestra e depois eu abro, vocês podem perguntar no chat, tá? E na verdade essa aula não era aberta, eu acabei divulgando pensando que era aberta. Então é um brinde aí para vocês, aproveita e se matricula, né? Quem não está matriculado. E qualquer coisa você pode falar aí com a Caris mais informações. Eu vou falando aqui, depois eu abro um momento para perguntas no chat, tá? Aí vocês vão ter que digitar, porque a aula está sendo gravada, como a gente abriu para muitas pessoas, então a forma mais prática é deixar as perguntas para fazer no chat lá. Muito bem. Bom, nessa aula eu vou falar sobre essa questão dos profetas de Israel, como eles foram, né, os porta-vozes, né, do Deus de Israel para o mundo, a partir da própria terra de Israel. Então, dentro da história de Israel, e aí nós vamos ver a importância dos profetas dentro da história de Israel, e como essa mensagem destes profetas, né, ela acabou chegando para todo mundo. Então, não era uma mensagem só para Israel, embora partisse da terra de Israel, tivesse o foco primeiramente em Israel, mas na verdade, ao estudar a história de Israel, nós acabamos estudando a história do mundo inteiro antigo, né? Quando você vai estudar, se você fizer o curso aí na Uniaberta, você vai ver, a gente acaba entrando na história da Babilônia, na história dos assírios, na Síria antiga, no Egito, né? E mais para frente vai entrar na história grega, depois na história romana. Então, eu lembro quando eu estudei História de Israel no seminário, eu acabo estudando a história do mundo inteiro, né? Porque as relações de Israel, elas estão também em sincronia com o restante do chamado mundo antigo. Bom, quem não me conhece, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Eu terminei agora um pós-doutorado no Departamento de Línguas Orientais da USP. Tenho lá o doutorado e o mestrado em língua hebraica e literatura judaica e árabe pela USP, juntamente com outros professores aqui da Universidade Aberta, eu dou algumas matérias dessa disciplina da pós-graduação em História de Israel. Nesse semestre, né, eu vou ministrar essas aulas dos profetas relacionados com a história de Israel. Vai ser em 2 módulos, tá? Essa matéria que eu vou dar. Módulo 1 e o 2, que aí vai abranger todos os profetas, desde os chamados profetas maiores até os profetas menores, só que não exatamente na ordem que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia está na ordem literária. A gente acaba estudando sincronizado, vendo os profetas de acordo com a cronologia histórica mesmo. No fim das contas, acaba estudando mesmo os profetas maiores e menores, mas ou como os judeus chamam os profetas anteriores e posteriores, embora na Bíblia judaica se misture o que a gente chama de livro histórico com um livro que a gente chama de livro profeta, dos profetas, tá? Então, nesse semestre, nos 2 módulos, eu vou ficar responsável pelos profetas e a história de Israel 1 e 2.
Algumas definições são importantes para a gente entender essa história de Israel, né? E o que significa os profetas dentro da história de Israel. Então, eu vou pegar algumas definições aqui bíblicas para explicar para vocês sobre esses profetas, né? Como que a gente entende por profeta. Então, uma das palavras usadas para profeta é o roê. Então, em hebraico, o roê tem a ver com uma pessoa que vê alguma coisa, ou aquele que está constantemente vendo, aquele que tem uma visão. Então, o profeta, nesse sentido, vai estar relacionado com alguma visão, alguém que viu alguma coisa, né? Nesse sentido, é usada essa palavra hebraica na Bíblia para descrever o profeta, o roi, aquele que vê. Depois nós temos uma outra palavra que é rosé. Rosé é o que tem a visão, é chamado de vidente, aquele que recebe uma visão de Deus, ou também no sentido daquele que antevê, que vê anteriormente, né? Em muitos profetas, tanto chamados profetas maiores quanto os menores, é usada ou a palavra rosé ou a palavra razon. Então, o livro do profeta Isaías começa lá, razon Ishayahu, então, a visão do profeta Isaías. Então, esse termo rosé, essa raiz, ela tem a ver com visão e com o vidente. Não exatamente no nosso conceito ocidental, né, de vidente, como um adivinho, mas também relacionado àquele que recebe uma visão. E às vezes essa visão que ele recebe, ela pode ser uma visão futurística, tá? Nem sempre é uma visão do futuro e do que vai acontecer. A palavra mais usada na Bíblia hebraica para profeta é essa terceira palavra aí, que é navi. Algumas vezes você vai ver nabi aí, mas a pronúncia correta é navi, tá? O navi é a palavra mais utilizada na Bíblia hebraica para profeta, é o porta-voz, o orador. Está relacionado ao profeta ou o ofício de profeta, né? A etimologia, a origem da palavra é incerta, mas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né, a gente percebe que ela é usada nesse sentido de um porta-voz autorizado. Ou seja, o profeta, né, o Navi, ele não traz a sua palavra própria. Ele é um porta-voz. Então, ele traz a palavra, né, de uma outra pessoa. No caso, os profetas se entendem como trazendo a palavra do próprio Deus, uma mensagem direta de Deus. E também é usado uma forma verbal, né, chamada hitpael no hebraico, que dá a ideia de aquele que está agindo como profeta. É o mitnabê, alguém que profetiza ou um que está cumprindo a tarefa de porta-voz. Esse mitnabê pode ser alguém que não propriamente é um profeta, né, como ofício, mas alguém que recebe uma profecia específica, alguém que diz alguma coisa específica naquele momento. Ele não é um profeta propriamente de ofício, mas ele age, então, num determinado momento como alguém que profetiza. Por isso é usada a forma verbal no particípio. Esse particípio é chamado de particípio ritpa. Ele dá uma ideia de uma ação que é feita continuamente. Alguém que continuamente profetiza. Então, esse é o mitnabê. Esses são os termos usados para profeta, né? É usado nevoar,
para profecia, Nebiá para profetiza, uma mulher que profetiza, e alguns outros termos relacionados à profecia ou visão. Em algumas sentenças maiores, né, vai ser usado a forma Neum Adonai, o dito do Senhor, ou em algumas referências, o profeta vai usar a expressão Massá Adonai, o peso do Senhor. Então, são muitos termos que são usados para falar da atividade do profeta que está trazendo uma mensagem. Então, ele traz essa mensagem como um porta-voz. Ele fala como se fosse a própria boca de Deus. Isso é usado nesse período chamado do período pós-Torá, né? Então, na verdade, o conceito antigo de profeta, que vai entrar inclusive no Antigo Testamento, é um conceito de que tudo que vem depois de Moisés, todos aqueles escritos que vêm depois de Moisés são chamados escritos proféticos, tá? Em muitos momentos no Novo Testamento é dito a lei e os profetas. Quando fala a lei e os profetas, é Moisés e tudo que vem depois. Se você pegar uma Bíblia hebraica, vai ser dividido em Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Então a gente divide diferente, né? A gente chama de livro histórico, livro poético, profetas maiores, profetas menores, Torá, né? Mas é entendido, inclusive no período do Novo Testamento, que os salmos são profecias. Em algumas passagens do Novo Testamento vai ser dito que foi falado pela boca do profeta, e esse foi falado pela boca do profeta vai estar lá em algum salmo. Então, é um conceito um pouco mais amplo do que a gente entende, de acordo com a visão hebraica, né, mais antiga. Hoje mudou um pouco, não existe profeta na religião judaica contemporânea, tá? Esse conceito na antiguidade era o conceito de que todos aqueles que falaram, inspirados por Deus depois de Moisés, escreveram essas profecias, né, desde Josué até Malaquias, são chamados de profetas. E os escritos, né, que é a terceira divisão da Bíblia hebraica chamada Ketuvim, também é considerado no período até o Novo Testamento, até a Idade Média, um pouquinho, né, antes da Idade Média, considerado como escritos proféticos, tá? Moisés e os profetas é toda a Tanakh. Tanakh é o nome que a gente dá para a Bíblia hebraica. Tanakh ou Mikra. Então, são esses os conceitos, né, as definições gerais de profeta. Quando lemos a história de Israel em conexão com os profetas, nós vamos ver um chamado. Então, sempre há um chamado do profeta. O profeta é chamado por Deus para transmitir uma mensagem. Essa mensagem vai ser para Israel. A atividade mais presente dos profetas vai estar na história de Israel depois da divisão do reino. Então, 3 reis governaram sobre o chamado todo Israel, sobre todas as 12 tribos. Então, Saul, depois Davi, depois Salomão. Em 930 a.C., o reino foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte com Jeroboão e o Reino do Sul com Roboão. A atividade dos profetas vai ser mais intensa nesse período. Embora no período de Davi nós vemos alguns profetas, né, como Natã, Gade, Ananias e outros profetas que estão ali também no reino. Mas a atividade deles mais intensa vai ser na divisão do reino, que é justamente quando a história de Israel começa o seu declínio, né? Primeiro declínio do Reino do Norte,
que vai ser destruído pelo Império Assírio em 722 a.C. Depois o declínio do Reino do Sul, que vai ser destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor II. Então, o profeta, a atividade profeta se dá principalmente quando o homem bíblico entende que o povo de Israel está se afastando da aliança. Então, existe uma aliança que é firmada entre Deus e o povo, de acordo com a Torá, né? E quando essa aliança é interrompida, é quebrada, então a atividade dos profetas é para chamar o povo para voltar aos termos da aliança que estão escritos na Torá. Então sempre vai haver um chamado. Agora, esse chamado do profeta na história de Israel é um chamado difícil, né? Não é um chamado fácil. Então, nesse texto de Jeremias, né, é um texto enigmático e muito marcante. E aí Deus fala para Jeremias que ele seria colocado sobre as nações e sobre os reinos, né? Então não é só sobre a nação de Israel a tarefa do profeta, é sobre outras nações também. E a tarefa é para remover, para derribar, né? Para fazer com que destrua e para arruinar, para edificar e para plantar. Então é uma tarefa árdua porque o profeta vai ser uma voz que, na maioria das vezes, vai trazer a mensagem dura para que os reis e para que o povo volte aos termos da aliança, para que se arrependa de ter violado os termos da aliança e voltem para a aliança. E ao fazer isso, ele vai justamente, né, ou plantar ou arrancar, né, ou edificar ou derribar. E essa mensagem se estende para as outras nações também, porque ainda que a aliança seja aliança com Israel, o Israel antigo é chamado a ser luz para os outros povos, para as outras nações. Então o profeta também reivindica uma, uma aliança que é para todos os povos, com base na aliança de Deus com Israel, tá? Quando a gente fala nessas terminologias, vocês vão aprender que essa é a terminologia bíblica da história, tá? Quando nós analisamos a história de Israel, nós usamos as fontes bíblicas. E aí nós sempre ensinamos que as fontes bíblicas devem ser tratadas nos seus próprios termos, assim como qualquer fonte histórica. As fontes históricas têm que ser tratadas nos seus próprios termos. Para você entender as fontes históricas, você tem que pegar os termos que são próprios daquelas fontes. Depois você vai analisar os dados, relacionar esses dados com a arqueologia, com a geografia, com outras fontes históricas. Mas a fonte que você está analisando, você tem que tratar ela nos seus próprios termos. Tá? Então, para os profetas, a visão de mundo é essa. A visão de mundo dos profetas é que Deus tem um plano na história e que ele vai desenrolando esse plano, e Israel está no centro desse planejamento para que as outras nações também conheçam o Deus de Israel. Isso vai ser mostrado desde os profetas que nem escrevem, né? Elias, Eliseu, depois Jonas, e os outros profetas que vão profetizar sobre outras nações. O próprio Jeremias, Isaías vai falar de várias nações, do Egito, dos árabes, dos egípcios, né, dos assírios, dos babilônios, dos sírios. A profecia para Amon, para Moabe. Então não se restringe, de acordo com a visão de mundo dos hebreus, né, dos profetas hebreus, não se distingue a história do mundo com a história do planejamento, né, do plano de Deus de ajuntar todas as nações e que Israel seria
esse canal de Deus, né? Lá na Torá vai ter Israel seria uma nação de profetas e de sacerdotes, justamente para transmitir esta mensagem para os outros povos. Então vai haver um chamado, o chamado geralmente é rejeitado pelo profeta inicialmente, Jeremias, Jonas, próprio Moisés, né, que é dito como profeta. O primeiro que é dito como profeta é Abraão. É, eles vão rejeitar inicialmente esse chamado profético. Isaías aceitou lá no capítulo 6 o chamado, né? Viu, teve uma visão e diz lá o eis-me aqui. Mas na maioria das experiências dos profetas, eles mesmos não vão aceitar inicialmente esse chamado, vão dizer que não estão preparados, que é o caso de Jeremias, né? O caso de Moisés, o caso de Jonas que vai fugir para não aceitar a missão profética para pregar para uma outra nação. Mas aí depois Deus vai guiando e eles acabam recebendo este fardo profético. E aí também será um ponto interessante que não vão ser ouvidos, né? Eles não vão ser aceitos. A mensagem profética geralmente é rejeitada pelos reis e pelo próprio povo. Então, esse versículo é muito interessante porque ele mostra, né, que Deus chama Jeremias, que era um menino de 20 anos, né, rapaz de 20 anos, que achava que era uma criança, e ele vai dizer, ó, você está colocada sobre os povos, né? Então, ali a expressão hebraica al-Hagoim, sobre os povos, sobre as nações. Não é só sobre Israel, né? Sobre todas as nações e sobre os reinos. E é para plantar e para arrancar, né? Para edificar e para arruinar. A mensagem, ela traz, né, o juízo de Deus sobre as nações e também traz a esperança de restauração, de acordo com os profetas, para aqueles que se arrependem. Então, o chamado vai ter uma relação com a missão do profeta dentro daquele período histórico, daquele reino, e os reis vão ter inicialmente, né, essa rejeição. O próprio profeta rejeita o seu chamado inicialmente, depois ele aceita porque ele tem que aceitar de qualquer jeito, né? Não dá muito para resistir. É o caso de Jonas, que resistiu e uma hora teve que ir. E depois que os próprios reis e o povo da época dos profetas, eles não vão aceitar. Então, costuma-se dizer que os profetas estão além do seu tempo, mas é até melhor dizer que eles estão para o seu tempo, né? Vendo além do seu tempo, mas eles foram levantados para o seu tempo, para o seu período histórico. E não importa se vão aceitar ou não vão aceitar a mensagem deles, né? Porque eles são chamados para transmitir essa mensagem. E há um ponto importantíssimo aí dentro da história de Israel, relacionado aos profetas, que eles vão ser uma voz contra os políticos, né, da sua época. Eles vão ser voz que vão destoar do que a gente chama de status quo, né, do establishment, daquele aquela situação normal de que todos, por exemplo, vão estar a favor do rei e os profetas vão estar contra o rei. E a passagem mais significativa, depois você pode ler o texto completo, ela está em 1 Reis, capítulo 22, né, do 1 em diante, mas eu reservei aqui o verso 10. O que acontece nesse incidente? Nós temos lá Josafá, que é o rei do sul, tá? Por volta do século VIII, e Acabe, que é o rei do norte. Josafá ainda tinha aquele temor da aliança com Deus de Israel, e Acabe tinha profanado ali
o Reino do Norte, trazendo outros deuses. É o marido da famosa Jezabel, né? Que traz ali os profetas de Baal para o Reino do Norte. Então, principalmente Elias e Eliseu vão combater esses reis. Mas há um momento interessante em que esses reis se unem para combater o rei sírio. O rei sírio é chamado Haddad, né? Ben-Hadad II. Porque a Síria havia tomado uma cidade, né, chamada Ramoth Gilead, que fica nas fronteiras mesmo hoje, onde é Israel e Síria, né? Mas ali na chamado Cisjordânia hoje. Então o Acabe fala, ó, não, eu vou lá guerrear contra o rei sírio e você não quer me ajudar? Aí Josafá fala, ó, eu te ajudo, mas vamos consultar primeiro o Senhor. Aí ele fala, tem algum profeta aí que a gente possa consultar? Aí Acabe vai lá, quando ele chega aos portões da cidade, tem ali 400 profetas. O texto diz 400 profetas, né? 400, só que são 400 pelegos, né? Profetas que estavam ali para ganhar a sua corrupção, o seu dinheiro, para profetizar a favor do rei. E aí todos começam a falar: você vai ganhar, pode ir lá, que você vai vencer. E aí Josafá suspeita, é engraçada essa passagem, né? Depois você pode ler. Aí Josafá suspeita, fala, esse cara aí não está muito legal, não. Tem algum outro profeta? Acaba de falar, tem um aí, mas ele nunca fala bem de mim, né? E aí chamam Micaías, e quem vai lá chamar Micaías, adverte Micaías. Fala assim, olha, os profetas todos a uma estão falando a favor. Veja lá o que você vai falar. E aí Micaías vai e ironiza e diz que o rei não vai vencer, né? Aí, como sempre, ele é aprisionado, ele é rejeitado, os outros profetas o criticam, o rei não aceita sua mensagem e a profecia dele se cumpre. Então, é uma passagem interessante, porque mostra algo que é frequente na história de Israel e até na história do mundo mesmo, né? É aquelas pessoas que estão corrompidas por um sistema corrupto, por um reino que está afastado, né, da aliança, e aí eles falam o que o rei quer ouvir, né? Porque falar o que o rei quer ouvir dá benefícios para os profetas, para os sacerdotes, para aqueles que estão nessa política, né? A política sempre existiu e continua do mesmo jeito. Mas os profetas que são considerados ali os profetas de Deus mesmo estão contra esses políticos, né? Eles são conselheiros do rei, mas eles não falam aquilo que o rei queria ouvir. Na maioria das vezes, vão falar aquilo que os reis não queriam ouvir, né? E que o povo não queria ouvir. Mas essa cena é interessante, depois você pode ler. E essa atuação dos profetas vai mudar a história de Israel, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aqueles reis que ouviram a palavra dos profetas foram preservados, a nação seguiu um curso histórico diferente. Aqueles reis que rejeitaram essa palavra dos profetas vão seguir um outro curso histórico. Então, a história de Israel não tem como não relacionar com a tarefa dos profetas de ser essa voz destoante, né? Essa voz que vai discordar, não porque está ali só para discordar, mas porque está ali para levar, né, os reis a obedecer os termos da aliança. Então, no Antigo Testamento, vai ser repetido várias vezes essa questão da aliança, porque essa questão da aliança está ligada com um plano histórico, né? Dentro da visão do homem bíblico, há um plano histórico e que Israel vai se encaixar ou vai se desviar deste plano histórico. E os profetas estão lá para falar. Mas se você
ler com atenção, vai ver que a maioria dos profetas estava ali como pelegos do rei, né? Os puxa-saco do rei. Enquanto poucos profetas estavam realmente trazendo a mensagem da volta à aliança. E esses que estavam trazendo essa mensagem de volta à aliança são os que foram presos, torturados, né? Então há esse elemento dos profetas contra os políticos. Um outro elemento importante dentro da história de Israel e da mensagem dos profetas é a relação que eles têm com a justiça. Essa justiça se relaciona com um termo hebraico que é tzedaká. É diferente do conceito grego de justiça, que dentro do conceito grego de justiça está a questão do equilíbrio, né? Das partes iguais. O conceito de tzedaká, que é justiça, mas não no sentido legal, nas Bíblias em inglês esse termo é traduzido como righteousness. O righteousness é retidão. A justiça, do ponto de vista do homem bíblico, é fazer aquilo que é correto, aquilo que é reto. E dentro da fazer o que é reto, o que é correto, os profetas vão cobrar dos reis essa negligência para com os mais necessitados, né? Aqueles entes, né, que estão em falta de retidão, ou seja, não que eles estão fazendo as coisas erradas, mas não se faz para eles o que é correto, não se faz para eles o que é justo, porque a Torá tenta trazer a questão da justiça, da retidão. E aí, quando os reis se afastam desse propósito da aliança da retidão, vai haver então a injustiça, vai haver o erro, que é o termo hebraico justamente relacionado com o pecado, né? O termo relacionado com o pecado, o hatê, está ligado a um alvo que não é alcançado, não é acertado. Esse alvo que não é acertado é o hatê, é o pecado. E para se acertar, é preciso se fazer a retidão. Então, em muitos momentos, você vai ver os profetas falarem da questão dos pobres, né, dos necessitados. Há uma tese muito interessante na USP sobre os entes silenciosos na Bíblia, né? Esses entes silenciosos são aqueles que não têm voz na sociedade, porque eles estão sofrendo as injustiças do reino. E aí Amós fala, né? Visto que pisais o pobre, deles exigis um tributo de trigo. Edificarei casas de pedras lavadas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Então, ao invés de se preocupar com o necessitado, se exigia ainda um tributo, né? Um imposto do necessitado. E aí os reis, os sacerdotes, os falsos profetas se enriqueciam, enquanto que as outras pessoas da sociedade do próprio Israel estavam sendo injustiçados. Então vai se repetir essa preocupação com os órfãos, com as viúvas, com o pobre. Isso também vai chegar no Novo Testamento, né? Então essa mensagem dos profetas é continuada também pelos apóstolos, de acordo com a visão cristã. Então a justiça é um termo frequente na palavra dos profetas, tá? E ela, no hebraico, tem esse conceito de tzedaká. Tzedaká é a retidão, é fazer aquilo que é reto, aquilo que é o correto. Depois, um ponto também importante na mensagem dos profetas é a escritura, esse conceito de escritura, que também tem um conceito mais amplo do que
o conceito greco-romano, tá? A escritura é a boca do profeta. Aquilo que é escrito, aquilo que o profeta fala é escrito, e esse escrito é como se fosse a própria voz do profeta. Então, mesmo aqueles profetas que não escreveram, a história deles e o que foi falado, né, o que eles falaram, foram escritos por outras pessoas, provavelmente pelos próprios profetas, né, ou pelos sacerdotes, né? Jeremias escreveu alguma parte da história dos livros históricos, né? E Esdras, sacerdote. Jeremias também era filho de sacerdote, né? Então eles tinham davam essa importância muito grande à escritura. A escritura é a própria boca do profeta. E eu separei um texto muito interessante. Está lá Baruque, que era o secretário de Jeremias, era o escriba de Jeremias, e aí ele está falando com outros profetas lá sobre a palavra de Jeremias. E aí os profetas perguntam para Baruque, né? Declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. Então, essa expressão que eu quero que vocês prestem atenção, né? Como escreveste da sua boca, né, da boca dele, todas estas palavras. E aí Baruque vai dizer como ele escreveu, né? Com a sua boca ditava-me todas estas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Então, essa ideia de que a palavra do profeta está sendo exatamente escrita como foi falado. Ele ditava e da sua boca eu escrevia, né? É interessante esse conceito, então, de que a palavra escrita é vista pelos profetas e pelos discípulos do profeta como a palavra que sai da própria boca do profeta, né? Isso vai ser repetido também na história de Israel no Novo Testamento, né? Em vários momentos é dito: escreve estas palavras. Em Apocalipse vai ser dito: escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Lá no final de Apocalipse vai que alguém tirar aquilo que está escrito, Deus tirará da sua parte da árvore da vida. Se alguém acrescentar aquilo que está escrito, Deus acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Então, isso é uma tradição profética que João incorpora nos seus escritos, Paulo, os apóstolos, né? De que a palavra de Deus é a palavra escrita, essa palavra escrita é a boca do profeta, e a boca do profeta é a boca de Deus. É essa visão que o homem bíblico tem, tá? Se alguém concorda ou discorda, aí é um problema de quem concorda ou discorda. Mas o homem bíblico vê o mundo desse jeito. E aí ele expressa a visão de mundo que ele tem nos seus escritos. Tá? Então, como a gente falou, a história de Israel tem que ser vista nos seus próprios termos. Ela tem que ser interpretada nos seus próprios termos. E aí, interpretada nos seus próprios termos, você vai consultar outras fontes. Isso não é só em relação à escritura hebraica, tá? Então, a história egípcia tem que ser vista nos próprios termos egípcios. A história assíria tem que ser vista nos seus próprios termos assírios. E assim por diante. A história dos povos tem que ser vista nos seus próprios termos. Senão nós vamos impor à história e às fontes históricas a nossa visão de mundo. Então, para ser fiel com a história de Israel, tem que se ver a história de Israel nos seus próprios termos, depois relacionar estes termos com outras fontes. Isso a gente aprende bastante no curso aqui, tá? Analisar a história de Israel dentro da visão do homem bíblico. E aí comparar com outras visões de outras fontes históricas do mesmo período. E mesmo assim, nós vamos analisar os períodos históricos de acordo com o momento histórico que eles estão relacionados e de acordo com a visão de mundo daqueles
daqueles escritores, né? E, no geral, estamos falando da história de Israel, estamos falando do Oriente Médio, que vai desde 1500 a.C. até 430 a.C. Esse é o período histórico do chamado Antigo Testamento, que vai de Moisés a Malaquias, então vai de 1500 a.C. até 430 a.C. e passa por vários momentos, né? Então, se trata a história de acordo com a visão dos próprios escritos. Então, para essa tradição hebraica dos profetas, a palavra do profeta era a palavra escrita, era a boca do profeta, e a boca do profeta era a boca de Deus, é assim que eles vinham a história. Então, a profecia hebraica é também uma mensagem rejeitada, como a gente falou, né? Então, primeiramente rejeitada pelo próprio mensageiro que não quer aceitar a missão, e depois rejeitada por aqueles que a ouvem. Então, seus ouvintes também vão rejeitar a mensagem profética, né? Eles não querem ouvir essa mensagem. E outro texto importante, enigmático também, está no próprio chamado de Isaías. Isaías tem uma visão do trono de Deus, né, dos serafins. Ele é impactado por essa visão. É dito para ele quem irá por nós, né? Ele responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele recebe uma mensagem difícil, né? O que vai acontecer com a sua mensagem? Que profecia você vai profetizar? O que vai acontecer com aquilo que você vai falar? Então está expresso no verso 10 do capítulo 6 o que aconteceria. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Eu separei esse versículo porque ele caracteriza exatamente o que é a mensagem profética, mensagem hebraica. Essa mensagem é justamente uma mensagem que não vai ser ouvida, infelizmente, né? Não é porque Deus não quer que ela seja ouvida, é porque o povo rejeita, né? Os reis rejeitam. A história de Israel é praticamente essa história da rejeição da aliança, né? Uma mensagem que é dita, mas não é ouvida. E aí, na visão do homem bíblico, não importa se ela não vai ser ouvida, ela vai ser dita como ela tem que ser dita. Aqueles que aceitarem receberão os benefícios de a aceitarem. Aqueles que a rejeitarem receberão os males da rejeição. Como o povo está endurecido no seu coração, a mensagem do profeta acaba sendo uma mensagem só de engordar o coração, dos olhos ser fechados, né? Então, em várias expressões hebraicas vai ser usada essa expressão de escutar, né, a mensagem. Então, obedecer, inclusive no hebraico, está relacionado a Shema Kol, né? Ouvir a voz. Ouvir a voz de Deus é obedecer. O verbo lishmoa, de ouvir, né? Que a gente usa mais escutar no sentido de obedecer, é usado como ouvir a voz. Ouvir a voz de Deus é obedecer. Mas a mensagem foi rejeitada por causa do coração duro, por causa que o povo queria permanecer nos seus pecados e ele paga, ele recebe a consequência. Isso já é alertado lá em Deuteronômio capítulo 28, né? As bênçãos de seguir a aliança e as maldições de não seguir a aliança.
representadas lá pelo Monte Ebal e Monte Gerizim, que é a ideia lá das bênçãos e maldições de Deuteronômio 28. Então, os profetas, é anunciado para eles, já é alertado, vocês vão falar e não vão ser ouvidos. Mas vocês não estão para ser ouvidos, para serem agradáveis, né? Vocês estão para falar a verdade. Se vai ser agradável ou não, vai depender daquele que ouve esta mensagem. Um ponto importante, então, também na história de Israel, é que não há história de Israel sem os profetas. Então, a história de Israel está relacionada com a história dos profetas. Se você tirar os profetas hebreus da história de Israel, não tem história de Israel. Acabou a história de Israel. É como essa chama justamente aí que se apaga. A história seria apagada completamente se não houvesse os profetas. E aí, usando um texto importante que a gente acaba usando bastante nas aulas, que é a História de Israel do John Bright, é publicado pela Paulo, você encontra também no Kindle, né? Compra lá na Amazon, a versão digital, e da onde eu tirei essa citação aqui. Fala, não podemos afastar-nos da história de Judá no final do século VIII sem menção qualquer aos profetas que exerceram então seu ministério, referindo-se incansavelmente à emergência nacional. Proceder assim seria deixar a história incompleta, pois tais profetas foram certamente de maior significação histórica do que alguns reis de Israel ou da Assíria, no caso vertente. Então, o Bright vai ter um capítulo ali que ele vai falar dos reis de Judá, né, e dos reis de Israel, que é justamente o período em que a ação profética vai ser mais destacada, né? Que aí vão entrar os profetas Isaías, né? Jeremias, Ezequiel, depois Isaías, Jeremias no pré-exílio, né? Depois Ezequiel no exílio, Daniel no exílio, depois os profetas pós-exílicos, principalmente ali Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias nos pós-exílicos, e todos aqueles profetas menores, né, quase todos estão nos pós-exílicos, mas tem alguns no pré-exílio também. Mas a atividade mais intensa é justamente, como eu falei, quando o reino se dividiu, e aí há esse afastamento, que primeiramente se dá no Reino do Norte, e depois vai se dar no Reino do Sul. Só que a história de Israel, em relação aos profetas, como o John Bright coloca, muitos profetas tiveram mais importância na história de Israel do que os reis, ou os impérios, né, como a Síria e a Babilônia. Então, a história da vida dos profetas hebreus é mais importante para a história de Israel do que muita história de muito rei. Muitos reis passaram ali, e você vai ver, por exemplo, Isaías, né, vai falar do período que ele profetizou. Passaram vários reis e Isaías está profetizando para vários daqueles reis. Daniel também passaram vários reis e ele continua ali falando e profetizando. Então, a história dos profetas não pode ser negligenciada, né? E negligenciar essa história desses profetas hebreus seria negligenciar a própria história de Israel. Então, para encerrar, queria fazer só algumas considerações. É, assim como na época dos profetas, né? Os profetas bíblicos continuam a ser negligenciados pelos historiadores contemporâneos como se eles fossem meros místicos estáticos. O que é um místico estático? Né? Alguém que entra num transe. Então, muitos historiadores contemporâneos vão achar
que os profetas de Israel eram místicos, né? Que tinham êxtase místicos e falavam num estado de inconsciência, né? Ou fora de si, falavam profecias estranhas. Então, eles negligenciam a importância histórica desses profetas bíblicos, né? Porque ao negar, né, a veracidade histórica do que eles estão falando, mesmo com muitos achados arqueológicos que referendam aquilo que está escrito nos profetas, eles vão fazer como o povo da época que os profetas profetizaram, né? Eles estão negligenciando a história de Israel na mensagem desses profetas. Então, negligenciar esse papel político, social, cultural, histórico, é negligenciar as próprias fontes originais dos hebreus como elementos essenciais na reconstrução da história de Israel. Então, o objetivo desses dois módulos é justamente mostrar a importância desses profetas hebreus na história de Israel. Claro que o curso é bem amplo, você tem vários momentos que você vai discutir todos os períodos da história de Israel, né? Essa pós-graduação é muito importante, que ela vai desde a antiguidade até os dias atuais da história de Israel. Você tem uma visão bem ampla desde o começo, né, relacionado a Israel, a Abraão, até a história do Israel moderno, que é uma das questões mais complexas da atualidade. Agradeço aí a todos pela paciência. Eu vou pedir aqui para vocês fazerem a pergunta no chat, tá? Se tiver alguma pergunta, e aí eu respondo de acordo com o que vocês colocarem no chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar aí, que eu vou dar uma olhada aqui. Vamos lá? Digita aí, meu povo. Alguém perguntou quais os livros que a gente usa, né? Então, a bibliografia é bem vasta, tá? Depois, quando você se matricula, a gente tem aí uma bibliografia, mas a gente usa principalmente História de Israel, uma História de Israel do Privan e o Longman III, da Vida Nova, a História de Israel do John Bright, da Paulus, tá? E aí alguns livros, alguns outros textos que a gente usa de história geral. Então, por exemplo, a coleção da Abril, que vai falar da história de Israel também, né? A Armstrong vai falar, por exemplo, da história de Jerusalém, a gente usa também. Então, quando chega alguns períodos, a gente usa um pouco aí as fontes históricas primárias, por exemplo, Flávio José. A gente vai pegar alguns relatos, por exemplo, assírios, babilônios, que vão tratar desse período, né, do período histórico de Israel. Geografia das Terras Bíblicas e da Terra Santa, do pastor Ernesto Tonini, que é um livro que vai tratar também desse período. Alguns autores judaicos, né, como Ben Tor, Amihai Zahar, que vão falar de arqueologia de Israel. E também pegamos alguns autores que vão contestar a história de Israel para a gente analisar essa contestação. Por exemplo, Israel Finkelstein, que tem uma visão
um pouco problemática da história de Israel, e a gente usa alguns textos para verificar ali a validade que eles colocam, né? Então a gente tem uma bibliografia aqui, mas no geral o John Bright, né, como livro texto básico, John Bright, o Ernesto Tonini da Agnus, Biografia das Terras Santas da Terra Bíblica, o Provan, uma história de Israel da Vida Nova, é o Longman terceiro com o Provan, uma história de Israel da Vida Nova. Esse a gente usa como base e vai fazendo usando outros textos. Bibliografia no geral é isso aí. Deixa eu ver quem mais. Quais as características à época para ser considerado um profeta? Então, a gente não tem um relato assim de quais os critérios que alguém era considerado um profeta, né? O Mauro perguntou. Eles surgiam ali de uma espécie de escola de profetas que surgiu com Elias e Eliseu, mas no final a escola de profetas, poucos foram os profetas mesmo de Israel. Eles traziam a palavra dizendo que era a palavra de Deus, e depois eles foram, essas palavras foram registradas, né? No geral, esses profetas eram profetas hebreus, no caso bíblico. Não tinha um critério propriamente para ser considerado um profeta. Mas existia, assim, uma audácia muito grande, né? Porque eles estavam dizendo que estavam falando a própria palavra do Senhor. Alguém tinha que ter muita coragem para dizer isso, né? Então, no final das contas, na própria vida deles, eles não foram muito considerados, porque os falsos profetas acabaram sendo mais considerados do que eles. É no decorrer da história de Israel que esses escritos foram sendo selecionados, porque aquelas profecias que eles falavam, realmente elas se cumpriram. Não, não sei especificar assim se tinha alguma característica propriamente, porque eles surgiam, não tinham. O próprio Amós não era um profeta de carreira, né? Era um colhedor de sicômoro. Mas aí Deus o chamava e ele começava a falar. O Guilherme colocou que realmente é difícil associar os profetas da história de Israel como elementos essenciais também no decorrer do tempo. O povo em geral entende que os profetas na questão mística e espiritual nunca é história. É verdade, o pessoal relaciona muito com uma visão até pentecostal, né, de profeta, como uma espécie de adivinho, né? O profeta fala do seu tempo, até os termos hebraicos e a forma de narrar, ela une o passado, o presente e o futuro como uma linha só, né? Um plano de Deus. Eliezer colocou a questão dos profetas recebendo as profecias estão uma ligação com Deus. Essa ligação não seria uma espécie de transe, de êxtase, ou simplesmente estavam atentos em ouvir a voz de Deus. Essa visão do êxtase não é propriamente bíblica, tá? Essa questão do êxtase está mais relacionada às religiões pagãs no mesmo período. Então, os profetas cananeus, babilônios, assírios, egípcios, eles tinham essa questão do transe místico, né? Da anulação da identidade do profeta e de uma espécie de, a gente chamaria de uma espécie de possessão, né? Em que o Deus possui o profeta e fala como se o profeta fala assim, como se fosse o próprio Deus. Não há isso nos profetas hebreus, tá? Analisando o texto da Bíblia hebraica, nós não vemos um desligar da realidade. Esse êxtase místico pagão de perda de identidade não há. Então pode haver ali uns momentos com o profeta Daniel ou o profeta Ezequiel em que eles têm uma visão estática
mas que não anula a identidade deles. Eles mantêm a sua identidade, estão no estado ali de êxtase, mas não um êxtase igual no paganismo, tá? Tem um livro, aliás, interessante sobre isso, que chama A Religião de Israel, do Yehezekel Kaufman. Ele é da editora Perspectiva. A Religião de Israel, Yehezekel Kaufman. Vou escrever aqui. O nome é mais ou menos isso aí, né? Porque não é um nome fácil de escrever. Mistura hebraico com alemão. Kaufman. Perspectiva. Esse livro, na verdade, foi escrito em hebraico em 10 volumes. A editora Perspectiva resumiu em um volume e é um pouquinho difícil de achar, você vai achar só em sebo. Mas é um dos livros mais interessantes que destacam a diferença das visões pagãs da religião com a visão do Israel bíblico, tá? Então, muitos comentaristas vão relacionar, por isso que eu até coloquei, como se os profetas fossem místicos estáticos, né? Que tinham visões em que eles perdiam a sua identidade, como no paganismo cananeu, assírio, babilônio, egípcio também, né? Em Israel funciona diferente. Os êxtases não são anulações da identidade do profeta. São visões, às vezes, muito fortes, né? Chega até os profetas caem, tem que ser levantado lá pelos anjos, de acordo com a narrativa bíblica. Mas eles não são anulados. Não está presente entre os profetas de Israel essa anulação da identidade. Alguém mais? Muito bem. Essa é a religião de Israel, Ezequiel Kaufman. Eu não sei se acha, não publica mais, faz tempo, eu tenho aqui, mas quem achar por aí. Muito bem. Então, vamos encerrar aqui, que não tem mais pergunta. Obrigado a todos aí. Tem o link ali em cima, deixa eu ver se eu copio de novo o link. Quem quiser se matricular no curso, vou colocar aqui de novo, quem não viu. Então, quem está matriculado já está matriculado, quem não está matriculado aí, se matricule. Ajudem a divulgar também. Aí você pode entrar nesse curso. É um curso bem completo, tá? Desde o início da história de Israel, lá com Abraão, até antes de Abraão, a história do Oriente Médio Antigo, e vai até os tempos modernos, tá? Para você entender muita coisa que está acontecendo aí na história de Israel moderna. Obrigado a todos, agradeço aí pela paciência. Obrigado aí a Carlos, não sei se quer falar mais alguma coisa. Vou liberar o áudio. A Carlos saiu. Bom, eu vou encerrar aqui então. Obrigado a todos. Para aqueles que estão matriculados até semana que vem, e qualquer coisa tá os meus contatos aqui. Deixa eu pôr só meu e-mail. Se alguém quiser. Quem quiser mandar uma pergunta, alguma coisa, vou mandar meu e-mail aqui, ó. Munainformática@gmail.com. Então, até semana que vem.
Deus abençoe a todos.